No Rio de Janeiro, Anne e Ricardo foram morar em um apartamento mobiliado, muito bem decorado, que a família dele mantinha para temporadas. Era um daqueles apartamentos antigos e amplos, típicos de outra época, localizado em uma das ruas mais famosas de Copacabana, quando o bairro ainda representava o verdadeiro glamour do Rio de Janeiro. O imóvel era grande, elegante e mantido com extremo cuidado. E para garantir que tudo permanecesse sempre em ordem, a família de Ricardo mantinha ali uma senhora que trabalhava para a família há muitos anos, responsável por cuidar do apartamento, mesmo quando ninguém estava morando no local. A família de Ricardo possuía muitas posses e carregava grande prestígio na pequena cidade do interior de onde vinha. O sobrenome era conhecido, respeitado, e a posição social da família sempre havia sido sólida. A mudança para o Rio, no entanto, não aconteceu de forma imediata. Antes da mudança para o Rio de Janeiro, Anne e Ricardo passaram um período vivendo na casa dos pais dele, em uma cidade do interior muito próxima daquela onde Anne morava com a mãe. As duas cidades praticamente se tocavam. Em alguns pontos, bastava atravessar uma rua para já estar em outro município. Foi ali, nesse período, que Anne passou a conviver mais de perto com a família de Ricardo e começou a observar, ainda que de forma sutil, as dinâmicas que cercavam aquele ambiente familiar. A distância entre aquela região e o Rio de Janeiro era de cerca de 140 quilômetros, trajeto que mais tarde fariam quando decidiram se mudar para Copacabana. Quando finalmente se mudaram para o Rio de Janeiro, parecia que uma nova etapa da vida estava começando. O apartamento em Copacabana simbolizava uma espécie de recomeço, uma tentativa de construir ali uma vida própria, distante das turbulências que haviam marcado o período anterior. Mas, por trás daquela fachada elegante e daquele endereço privilegiado, algumas tensões começavam a surgir de forma quase imperceptível. Pequenos sinais que, naquele momento, Anne ainda não conseguia interpretar completamente. Logo após a mudança para o Rio de Janeiro, Anne começou a procurar trabalho. Era jovem, bonita, educada e tinha boa presença, o que facilitou sua contratação em uma das lojas mais conhecidas da época, localizada no bairro de Ipanema. O emprego trouxe para Anne a sensação de algum movimento em sua vida. Ali conheceu várias pessoas e acreditou ter feito novas amizades. Pelo menos era o que imaginava naquele momento. Mais tarde compreenderia que muitas daquelas pessoas não eram exatamente amigas, mas presenças passageiras, algumas até perigosamente falsas. A rotina de Anne passou a ser extremamente restrita. Sua vida resumia-se a casa e trabalho. As saídas aconteciam apenas na companhia de Ricardo, que fazia questão de levá-la e buscá-la todos os dias na loja. Naquele momento, tudo ainda parecia normal. Para Anne, que estava em uma cidade nova e desconhecida, era natural que o companheiro a levasse e buscasse no trabalho ou a acompanhasse quando precisava ir a algum lugar. Se queria ir à praia, ele ia junto. Se precisava resolver algo ou sair para comer, ele também a acompanhava. De certa forma, aquilo ainda lhe transmitia uma sensação de proteção. Mas sem perceber, Anne já estava entrando em uma situação muito diferente do que imaginava. No começo, eram apenas pequenas atitudes. Coisas que pareciam simples, quase imperceptíveis. Nada que, à primeira vista, despertasse um grande alerta. Só que, pouco a pouco, aquele cuidado começou a ganhar outro significado. O que parecia proteção começaria a se transformar em algo muito mais difícil de entender e ainda mais difícil de enfrentar. Anne ainda não sabia, mas os próximos acontecimentos mudariam completamente o rumo da sua vida. E foi justamente a partir dali que a história tomou um rumo que ninguém poderia prever. Ricardo, no entanto, não trabalhava. Era totalmente sustentado pela mãe. As despesas do apartamento eram pagas pelo pai, já que o imóvel pertencia à família e era utilizado apenas para temporadas. Até mesmo a academia que Anne frequentava era exclusivamente feminina. Naquele momento, esse detalhe não lhe pareceu estranho. Muitas coisas ainda não chamavam sua atenção. Nem no período em que haviam vivido no interior, nem naquele início de vida no Rio de Janeiro. Eventualmente iam à praia em Ipanema, quase sempre acompanhados por amigos de Ricardo, todos bem mais velhos do que Anne. Também faziam alguns passeios de carro pela cidade. À primeira vista, tudo parecia normal, quase confortável, mas por dentro, Anne sentia algo diferente. A insatisfação crescia silenciosamente.
Aquela não era a vida que havia imaginado para si. Sentia-se isolada, distante da própria família e cada vez mais presa a uma rotina que não havia escolhido. Alguns meses se passaram. Foi nesse período que começaram os primeiros episódios de violência física. As agressões começaram a se tornar cada vez mais frequentes e violentas. Muitas vezes aconteciam depois de discussões provocadas pelas saídas noturnas de Ricardo, que saía de casa e voltava apenas pela manhã. Outras vezes bastava um motivo qualquer para que ele perdesse o controle. Em algumas ocasiões, Ricardo se sentava sobre a barriga de Anne, prendendo seus braços com os joelhos para impedir qualquer reação, e desferia golpes repetidos em seu rosto. A violência tornou-se tão constante que pouco tempo depois, Anne acabou deixando o emprego na loja onde trabalhava. Mesmo com o rosto ainda marcado, ela foi obrigada a trabalhar no dia seguinte. Quando alguém perguntava sobre os hematomas, dizia que havia sido atingida por uma bola de frescobol na praia. Muitos sabiam que aquilo era improvável, mas preferiam se calar. No horário de saída, Ricardo aparecia normalmente para buscá-la, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Ricardo levava uma vida completamente diferente. Saía quando queria, fazia o que bem entendia e recebia visitas sem qualquer restrição. Em certo período, uma amiga chegou a morar com eles por algum tempo. De repente, sem qualquer explicação, essa mulher simplesmente desapareceu. Outra amiga, que havia vindo visitá-los do sul do Brasil, também passou alguns dias no apartamento. Depois disso, Ricardo a levou de volta para casa, e ela deixou o Rio, abandonando o trabalho e tudo o que tinha. Anne nunca mais teve qualquer notícia dela. Os amigos de Ricardo frequentavam o apartamento com regularidade. Eram amizades antigas, pessoas que já faziam parte da vida dele há muito tempo. Ainda assim, Anne não podia sequer se aproximar com naturalidade. Se conversasse um pouco mais com algum deles, ou oferecesse um simples copo de água ou uma xícara de café, bastava a visita ir embora para que ela fosse agredida fisicamente. No trabalho, algumas pessoas percebiam os hematomas, mas ninguém perguntava nada, e ninguém oferecia qualquer tipo de ajuda. Em um determinado dia, ao chegar em casa depois do trabalho, Anne encontrou o apartamento em silêncio. Ao se aproximar do quarto, percebeu algo estranho. Olhou pelo buraco da fechadura e viu Ricardo dentro do quarto com uma amiga chamada Flávia. Eles estavam tendo relações sexuais. Tomada pela indignação, Anne fez um escândalo. Ricardo saiu do quarto, levou a mulher embora e voltou pouco depois como se absolutamente nada tivesse acontecido. A partir daí, passou a sair com frequência durante a noite, muitas vezes sem horário para voltar. Para Anne, aquilo parecia uma espécie de loucura constante. Em alguns momentos, Ricardo a levava para passear de motocicleta, visitavam algum amigo ou iam à praia, sempre acompanhados por pessoas do círculo dele. Nessas ocasiões, tudo parecia quase normal, mas essa aparente normalidade nunca durava muito. Em 2 ocasiões inesperadas, Anne recebeu visitas no apartamento. Na primeira vez, apareceram uma prima de sua mãe e uma amiga da família. Chegaram sem aviso, tocaram o interfone e foram recebidas por Anne com surpresa, mas também com alegria. Qualquer sinal vindo do mundo de onde ela havia sido afastada parecia trazer um pequeno alívio. Algum tempo depois, outra visita inesperada aconteceu. Dessa vez, foi uma amiga alemã de sua mãe, uma senhora que Anne praticamente não conhecia. Assim como as outras, ela também apareceu sem aviso prévio. Anne não tinha mantido contato com nenhuma delas. Mesmo assim, todas foram recebidas com educação e cordialidade. Para Ricardo, no entanto, aquelas visitas foram motivo de profunda desconfiança. Ele passou a questionar como aquelas pessoas haviam descoberto o endereço do apartamento. O fato de aparecerem sem aviso lhe pareceu suspeito, quase como uma invasão. A partir dali, o assunto se transformou em motivo constante de discussão entre eles. Durante meses, Ricardo voltou repetidamente ao tema, demonstrando irritação, desconfiança e violência. Anne sabia que sua mãe conhecia o endereço do apartamento em Copacabana. Era possível que tivesse sido ela quem pediu aquelas pessoas que fossem até lá, talvez na tentativa de obter alguma notícia da filha ou entender melhor a situação em que ela estava vivendo. A mãe de Ricardo estava sempre muito presente. Todos os meses ela ia ao Rio de Janeiro para cuidar do cabelo em um salão de confiança. Nessas visitas,
permanecia no apartamento por períodos que podiam variar de 2 dias a até 10 dias. Durante todo esse tempo, convivia com Anne e com um filho, mas jamais tocou no assunto das agressões que ele cometia. Anne percebia claramente a proximidade entre os dois. Mãe e filho eram extremamente ligados, cúmplices e confidentes em praticamente tudo. A mãe o sustentava financeiramente com frequência. Mesmo assim, preferia fechar os olhos para a violência que Anne sofria. Em vez de confrontar o comportamento do filho, cobria Anne de presentes. Joias, bolsas caras, objetos luxuosos apareciam constantemente, como se fossem gestos de carinho ou tentativas de compensação. Anne reagia com revolta. Seu berço foi marcado por valores sólidos. Anne vinha de uma família de mulheres fortes e batalhadoras, lideradas por sua mãe, onde educação, princípios e dignidade sempre foram pilares fundamentais. Por isso, toda aquela ostentação não fazia sentido para ela, muito menos naquele contexto, sobretudo diante da realidade que estava vivendo. Os presentes eram impressionantes. Conjuntos de joias com rubis e esmeraldas, coleções de bolsas de marcas famosas. Mas Anne devolvia tudo. Aquilo não apenas lhe causava estranhamento, como também a fazia sentir-se profundamente desconfortável. Ela sequer tinha onde usar aquelas coisas. Era proibida de sair, de conviver com outras pessoas, de levar uma vida social mínima. Receber objetos tão caros em meio àquela realidade parecia quase uma ironia cruel. O que Anne desejava, na verdade, era algo muito mais simples: que a sogra conversasse com o filho, que interferisse, que tentasse ajudá-la a interromper o ciclo de violência. Mas nada disso acontecia. Em vez disso, as agressões eram silenciosamente ignoradas e substituídas por presentes. E cada vez que Anne recusava ou devolvia algum deles, aquilo se transformava em mais um motivo para novas pancadarias. Em um dos carnavais, os pais de Ricardo foram passar alguns dias no apartamento com eles. Durante aquele período, Anne acabou se aproximando mais do sogro. Às vezes saía com ele para caminhar ou resolver pequenas coisas na rua. Era uma convivência tranquila, quase uma tentativa de encontrar algum respiro dentro daquele ambiente pesado. Ele costumava telefonar para Anne uma vez por semana e enviava compras regularmente, cuidando para que nada lhes faltasse. Curiosamente, essa aproximação despertava incômodo. Ricardo e a própria mãe demonstravam ciúmes daquela relação de amizade que Anne havia desenvolvido com o sogro. Alguns meses depois, o sogro telefonou para Anne. Durante a conversa, perguntou diretamente se ela gostaria de voltar a morar na cidade do interior, onde a família de Ricardo vivia. Anne respondeu que sim. Disse que talvez fosse melhor ficar mais perto dele, pois as coisas no Rio de Janeiro não estavam bem. A vida no apartamento em Copacabana havia se tornado cada vez mais difícil. Foi então que o sogro tomou uma decisão. Ele havia comprado um hotel na cidade e ofereceu a Ricardo a oportunidade de administrá-lo. A proposta acabou mudando os rumos da situação. Pouco tempo depois, Anne e Ricardo deixaram o Rio de Janeiro e retornaram para a cidade do interior onde os pais dele moravam. À primeira vista, parecia apenas uma mudança de endereço. Mas sem saber, Anne estava prestes a entrar em uma fase ainda mais sombria da própria história, marcada por consequências que ela ainda não era capaz de imaginar. Segue no próximo episódio. O que acontecia quando a porta se fechava?